Os números comprovam esses dados que a gente está debatendo aqui, essa percepção que todos têm de que a população brasileira não está feliz com a forma como nós, sociedade, estamos punindo menores infratores. Há uma pesquisa do Instituto Paraná, que está sendo divulgada com exclusividade pela Band. Ontem foi levada ao ar no Jornal da Band e a gente traz aqui os números detalhados para o nosso ouvinte. Quando se pergunta, o senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, 76% se dizem a favor. 19% contra, 2,6% depende, 2,3% não responderam, 76% a favor. E olha, não há uma grande diferença aqui nesse índice quando a gente olha homem, mulher, faixa etária, um pouco mais de homens têm apoio do que mulheres. Nas faixas etárias a gente pode pensar, talvez os jovens sejam mais refratários. Não, é um índice quase uniforme, dos 16 até a última faixa, 60 anos ou mais. Em nível de escolaridade, essa ideia tem um pouco menos de apoio em quem tem ensino superior, mas mesmo assim, 70%, ou seja, e nas regiões do Brasil não há uma grande oscilação. O que mostra aqui essa pesquisa do Instituto Paraná, que há um apoio massivo da população, independente de idade, de sexo, de escolaridade, de condição social, pela revisão da idade mínima para que a pessoa passe a responder pelos seus próprios atos. Esse é o assunto da série especial que está sendo levada ao ar no Jornal da Band nessa semana, né, Pedro? O Rodrigo Hidalgo, que é o repórter que está apresentando essa série de reportagens com dados, foi atrás, né, do assunto com profundidade e está conosco ao vivo aqui hoje no Jornal da Bandeirantes, gente, para nossa satisfação, para compartilhar esse conteúdo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão inseridos e mandando muitas mensagens aqui sobre esse assunto. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes, a Thaís, a Sônia, o Cláudio Humberto, bom dia a todos, exatamente. E esse primeiro capítulo da série de reportagens especiais do Jornal da Band veio num dia triste que houve a descoberta aí de que um adolescente de 15 anos foi o autor do disparo que matou o empresário Lucas do Vale, e nós apuramos o histórico dele. Em março ele praticou um roubo contra um homem e uma mulher. Ela estava deixando a filha na casa do avô, na casa do pai dela, foi atacada por 3 criminosos, entre eles esse adolescente. Houve ali um caso até de abuso sexual contra essa mulher. Ele foi internado na Fundação Casa por 1 mês e meio e acabou recebendo o benefício da Vara da Infância e da Juventude da prestação de serviços comunitários em uma oficina, e voltou, obviamente, a cometer crimes, e esse crime hediondo, esse crime grave, esse latrocínio que aconteceu na semana passada. E como você bem disse, Thaís, essa pesquisa inédita que a gente mostrou, de que de cada 5 brasileiros, 4 são a favor da redução da maioridade penal. As histórias de menores flagrados cometendo delitos, elas se repetem todos os dias pelo país. Já são quase 3 décadas de discussão no Congresso Nacional sobre a redução da maioridade penal. A proposta de emenda constitucional foi aprovada na Câmara em 2015, mas está parada no Senado desde então. Muitos defensores da mudança acreditam que falta vontade política. É o que pensa o deputado federal, Capitão Derrite, do PP, aqui de São Paulo. Isso é uma vontade popular, a população não aguenta mais. Os senadores precisam tomar uma atitude. A PEC já foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, precisa que o Senado, de fato, coloque isso em plenário e aprove essa medida importante. Enquanto a PEC da redução da maioridade penal ela continua engavetada, a ampla maioria da população mantém opinião favorável para que adolescentes a partir de 16 anos respondam como adultos pelos delitos cometidos. Apenas 1 em cada 5 brasileiros afirma ser contra a medida. Essa pesquisa inédita que você comentou, Thaís, do Instituto Paraná Pesquisas, mostra que 76% das pessoas são a favor da diminuição da idade penal, 19% querem que a regra não seja modificada e quase 5% dos entrevistados não sabem, não responderam ou acham que depende da proposta. Nas ruas, as pessoas demonstram mesmo que querem mudança. Tem que prender quem faz coisa errada. Eu acho que realmente é uma desculpa, né? O grande manda o pequeno fazer para ele não ser preso, e tá cheio de menor aí matando, assaltando, né? Que o jovem pode escolher os seus representantes, presidente, governador, ele pode muito bem cumprir a sua pena. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele tem discernimento das coisas.
E como o Cláudio Humberto falou, partidos da oposição são contrários à alteração da lei, como afirma o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. A solução de reduzir a idade penal é simplesmente simplificar o assunto. É reduzir a uma questão de idade, um assunto extremamente complexo, social, político, cultural, de segurança pública. Então, é uma solução, eu diria, não só incompleta, como imprópria mesmo. Enquanto essa proposta não vai para frente, familiares de vítimas sofrem com a impunidade e esperam por justiça. A filha da professora aposentada, Maria do Carmo Portela, de 64 anos, assassinada por um adolescente em março deste ano, em São Paulo, ela se revolta por esse adolescente não ter tido uma punição severa nesse crime hediondo. Pegou uma faca, matou uma senhora, uma mãe, uma avó, e queimou. E não foi um inocente. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E no segundo capítulo da série, sobre a redução da maioridade penal, hoje, no Jornal da Band, nós vamos mostrar que os menores eles são aliciados pelo tráfico de drogas e também vamos contar a história de um adolescente que assaltava todo fim de semana, sabendo que se fosse detido ele teria punições leves. Obrigado ao Rodrigo Hidalgo, que segue hoje, né? Tem mais informações para você na tela da Band. O Rodrigo trouxe todas as informações colhidas nesse primeiro capítulo. Você vai acompanhar os outros capítulos aqui também na Rádio Bandeirantes. E aí, né, Cláudio, Thaís, Sônia, vocês sabem que eu gosto desse tema, né? Então eu me empolgo, né? E para mim é difícil parar de falar sobre isso. Eu queria mandar um abraço pro Rodrigo Hidalgo. Parabéns pela série de reportagem, brilhante mesmo, e dignifica o jornalismo mais do que dignificar o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o pior, né, que a gente precisa lembrar sempre é que esse bandido aí de 15 anos, ele vai sair da cadeia depois de praticar roubo, trocar tiro com a polícia, matar mais gente, etc. Não tenham dúvida que é só o começo da sua carreira criminosa. Quando ele chegar aos 18 anos, ele não terá absolutamente nada disso na ficha. E terá currículo para mostrar para o mundo do crime, né, Cláudio? Exatamente. A gente sabe que isso é exatamente. algo que acontece. Que menores, ali para conseguir subir na sua importância naquela ação, tem que entregar. Às vezes assumir alguma coisa, às vezes matar alguém de graça. Isso conta pontos. São metas dentro das organizações criminosas. Você tem que matar 3 sujeitos em uma semana, você tem que simular um roubo, é um latrocínio, e aí você vai ganhando espécies. Isso o Rodrigo Hidalgo já contou em reportagens anteriores. Aliás, parabéns mais uma vez, Rodrigo Hidalgo. Excelente oportunidade de matéria, reportagem. Ele já contou que, inclusive, eles vão ganhando, Thaís, Pedro e Cláudio, tatuagens, que isso seria a marca, códigos para dizer que ele já está apto. É como se fosse uma graduação no boletim, só que é o boletim do mal, o boletim do crime.